Gente, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Até aqui nós vimos um Jesus agindo só. Isso continuará ainda por um tempo em Lucas, mas no registro de Lucas. Mas interessante que Lucas parece que abre uma janela mostrando para a gente o que vai acontecer mais à frente. Lembrando também que Lucas é quem escreve o livro de Atos, né? E em Atos é isso que vai acontecer. Os discípulos sairão pregando os valores, as realidades do reino de Deus, imbuídos de poder e autoridade, farão muitas coisas. Parece que Lucas abre uma janelinha para a gente dar uma olhada no que vai acontecer. E ele faz isso agora no capítulo 9. Jesus até então está andando sozinho, mas ele convida os seus discípulos, não é? Você se lembra disso? Ele os convoca, eles começam a andar com ele e agora ele os envia. É um convite à sequência, sabe como é que é? Esses que serão futuros apóstolos já são dotados de poder e saem para isso. Primeira coisa que Jesus faz são algumas recomendações operacionais. Como é que esse pessoal vai sair por aí pregando o reino e fazendo o que farão? Primeira coisa, ele diz a eles: não levem nada material. Confiem em mim, tenham fé. É uma experiência que eles precisavam ter para aprenderem que no reino de Deus existe também suprimento para nós. A segunda coisa, ele diz assim, para eles serem próximos de quem os receber, mas para eles não se espantarem com a rejeição que sofrerão. Porque foi assim que Jesus viveu. Em alguns momentos ele é muito bem quisto, muito bem recebido. Em outros, como por exemplo na sua cidade natal, Nazaré, ele é expulso da sinagoga e sai fora, não tem o que fazer, tá bom? Mas Jesus avisa os seus discípulos que isso aconteceria com eles. Agora, além disso, ele os capacita sobrenaturalmente a viverem a realidade do reino de Deus. Jesus concede poder para que eles realizem algumas coisas. Na análise do versículo 1 e 2, nós entendemos que Jesus dá a eles autoridade para libertar pessoas. O termo usado ali em curar doenças é o termo grego, curar é terapeu. Então, quando nós entendemos que Jesus deu a eles autoridade para expulsar demônios e praticar essa cura trazida por Lucas, até nós com a palavra terapeu, nós entendemos algo ligado à libertação. Jesus dá àqueles homens a capacidade de libertarem pessoas de demônios e de outras coisas, como Jesus fez na maneira como ele lidava com as mulheres, com os endemoniados, não só curando, sabe como é que é? Não só expulsando demônios, mas amando e sendo um instrumento terapêutico, podemos dizer assim, na vida das pessoas. Mas a síntese e o objetivo aqui das palavras de Lucas, nós entendemos que é reforçar esse aspecto. Jesus enviou esse pessoal, esses homens, para libertarem pessoas, serem instrumento de libertação. No versículo 2, ele diz que ele os enviou também para pregar o reino, proclamação. Então, libertação, proclamação e cura. Curar enfermos. A palavra cura aqui não é a mesma do primeiro versículo. Aqui é a palavra iaomai. Lá a palavra era terapeu, foi terapeu. Então, nós entendemos que Jesus dá a esses homens essa autoridade. Libertem pessoas, curem pessoas e proclamem o evangelho de Jesus Cristo. Interessante que essa é a tônica
lá do capítulo 8, e podemos até dizer que a tônica que Lucas destaca na ação de Jesus anterior ao capítulo 9, ele vem fazendo isso. Ele vem libertando, ele vem curando, ele vem proclamando o reino de Deus. Então Teófilo está dizendo, preste atenção, aliás, Lucas está dizendo, Teófilo, preste atenção, agora não é só Jesus, está nascendo uma comunidade terapêutica. Ali acontecerá proclamação, libertação e cura. E essa é a verdade do reino de Deus, não é? Nós gostamos e temos uma tendência natural de nos apegarmos a essa ação sobrenatural que Deus opera. E Ele opera mesmo. Ontem, inclusive, fiz uma confissão e pedi perdão aos meus irmãos por não ter muitas vezes conseguido deixar isso claro. Talvez pelo passado da gente, onde tudo isso era valorizado demais, mas eu não posso negar. No reino de Deus existe libertação e cura. Perdão, e Deus age de forma realmente sobrenatural e que essa ação de Deus alcance a tua vida onde você está. Mas eu não posso desprezar o fato de que essa ação, ela não é feita só. Jesus não foi até aquele momento e ele não envia os seus discípulos desse jeito, como um fazedor de milagres. Recebe. Não. Sempre tem piedade. Jesus opera a sua obra sobrenatural, mas manifesta um coração que faz ele, por exemplo, andar 50 quilômetros para ressuscitar o filho da viúva de Naim. Gente, naquela estrada de terra, gente, que faz ele atravessar o mar da Galileia para ir numa terra de gentios, um povo não judeu, para libertar o endemoniado gadareno. Então, quando se vê em Jesus a ação sobrenatural, junto deve-se ver esse ato de se voltar em amor ao próximo, que aliás é a essência do Cristo, como nós já dissemos tantas vezes aqui, registrada por Paulo, por exemplo, em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou ao ser Deus, mas se esvaziou, absorvendo-se, tornando servo, é o que Paulo diz. Então, essa piedade, esse encontro em direção, essa ida em direção ao outro, é marca da vida do Cristo e ele envia os seus discípulos na mesma pegada. E é assim que a gente deve receber, é assim que a gente deve ser. O resultado dessa ação, piedade mais poder, é emancipação. Foi o tema da minha pregação de ontem. Emancipação. A terapia, a terapia, a pregação e a cura apresentados na piedade libertam. Vou ler de novo, que eu estou atrapalhado hoje, hein? A terapia, a pregação e a cura apresentados nesse movimento piedoso libertam, restauram e emancipam pessoas. Isso é incrível. E emancipação é isso, é a alforria, é a libertação, é a independência. No reino de Deus, esse movimento acontece. Ele tem essa dinâmica, ele gera isso. Ele traz cura física, ele traz libertação de obras demoníacas, ele traz terapia e transformação de corações, e isso gera o quê? Emancipação, libertação. E esse que é liberto se torna um agente libertador. É importante lembrar, e eu fiz isso ontem junto com os irmãos da comunidade, que essa emancipação, ela incomoda as estruturas do reino dos homens. Nós lemos ontem, vou ler também aqui, ainda tenho tempo, Lucas, na sequência do texto, o capítulo 9, versículo 7. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes, que era
o governador da quarta parte daquela região ali, que recebeu autoridade sobre aquele local, Herodes Antipas, fica doido. Por quê? Porque emancipação é o pesadelo de qualquer agente de controle. Lembre-se que Jesus vivia num ambiente de religião e política. Aliás, nós todos vivemos nesse ambiente, não é? Religião e política dirigem o mundo de uma certa forma. E Jesus estava também dentro de um ambiente como esse, a religião dominando as pessoas, gerando medo, escravizando pessoas, não é? Pelo poder da religião, e Roma fazendo isso também. Então, a reação de Herodes provém de ele ouvir que estava acontecendo uma emancipação. Ele já tinha lutado contra isso, já tinha decapitado João, mas o movimento continuava. Pessoas estavam sendo emancipadas por quem? Por Cristo, por Jesus e o reino de Deus que chega. O ambiente de controle, nós não podemos nos esquecer, ele se baseia sempre na necessidade. Onde tem necessidade, tem controle. E esse pessoal aí do Oriente, de Israel, daquela região, naquele momento histórico, primeiro século, um povo oprimido por Roma, e a necessidade era grande. E Roma fazia questão de continuar oprimindo, gerando tudo aquilo que nós imaginamos de um império que quer dominar pelo medo. E nós entendemos, então, que política e religião impõem controle justamente na necessidade. Quando falta, as pessoas são controladas. Agora, quando essa falta acaba, quando essa pressão acaba, quando há emancipação, puxa vida, o controle obviamente termina, porque a ideia da emancipação é a quebra do controle. Pessoas emancipadas, elas não dependem dessas estruturas. Lembrando que a religião quer o controle. Mas a igreja, essa comunidade onde as pessoas são transformadas, ela não pode buscar o caminho contrário. O que eu quero dizer com isso? Um minutinho só, gente. O que eu quero dizer com isso? É que esse é o caminho que a igreja faz. Ela recebe o místico, verdade que nós falamos agora há pouco, a igreja de Jesus, né? Dentro dela está o místico, está o precioso agir de Deus, curando, libertando e restaurando pessoas. E ela usa essas ferramentas para aprisionar pessoas. Olha que covardia. É vender o místico, é controlar as pessoas pelo místico. Esse é um caminho abominado por Deus. Tiago nos diz, Tiago 1:27, que a religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A comunidade do reino, ela traz o shalom de Deus e não a opressão. Então, na conversa de ontem, eu acho que nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, no reino de Deus tem cura, tem libertação e tem transformação que geram uma emancipação. E a gente deixa de depender das estruturas políticas e das estruturas religiosas. Essa é a obra que Jesus quer fazer. Mas aprendemos também que na religião, e por que não dizer na política, mas o nosso assunto tem mais a ver com religião aqui, essa dádiva, ela é transformada em instrumento de controle, que é uma covardia. Então, talvez a gente tenha aprendido ontem também algo que não pode acontecer com a gente, nos transformarmos em uma estrutura de controle. As pessoas gostam disso. É impressionante. Na necessidade, a gente quer alguém que responda às nossas dúvidas, salve a gente da crise e nos dê uma migalha para sobrevivermos no meio da própria necessidade em que estamos. E então nós também nos rendemos à escravidão. Não, que não sejamos escravizados, mas que também não sejamos escravizadores. Que não sejamos escravos e nem escravizemos ninguém, porque essa
não é a realidade do reino. No reino somos livres, emancipados, libertos para caminhar seguindo Jesus e, por consequência, somos enviados como aqueles 12 para emancipar, não para escravizar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender esses princípios tão importantes e que a gente cresça em graça diante do Senhor. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá!